Olá pessoal, meu nome é Letícia Piccolo, essa é a aulinha piloto da nossa escola de gravidez e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como engravidar, ok? Como que acontece o início da gravidez. Então, vou desenhar para vocês aqui, vamos pegar aqui um útero, aqui no meio do útero um endométrio, aqui embaixo o colo do útero. De cada lado do útero, a gente vai ter aqui uma trompinha e um ovário também de cada lado do útero, ok? E aqui embaixo, vagina. Vamos pintar esse útero bem bonitinho, então, aqui. Essa parte do útero aqui, que eu tô pintando agora, é uma parte que a gente chama de miométrio, é a musculatura do útero, tá? Deixa eu terminar de pintar aqui para ficar bonitinho. Então, miométrio, ficou pintadinho aqui de rosinha. Vamos pintar essa parte de baixo aqui, que é o colo do útero. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, preventivo, Papa Nicolau, é dessa partezinha aqui que a gente escolhe, ó. Aqui onde tá a ponta da seta. Ok? Beleza. Vamos terminar de pintar, então, as trompinhas aqui de rosa. E vamos pintar os ovários aqui de amarelo. Beleza. E o endométrio aqui no meio, a gente vai pintar de vermelhinho. Ok. Vamos falar um pouquinho, então, sobre ciclo menstrual. O que é menstruação? Menstruação é a saída do endométrio aqui dentro da cavidade endometrial para fora, né? Saída desse sangue aqui pela vagina, desse endométrio que estava esperando o embrião chegar, mas não chegou, não houve implantação, então ele caiu e saiu pela vagina, tá? A partir desse momento, começou então a nossa menstruação e começou o nosso ciclo menstrual. Por convenção, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual, ok? Então, beleza. Ao mesmo tempo que esse endométrio cai aqui, começa a ser fabricado, começa a crescer, na verdade, no ovário, alguns folículos que já estavam lá e foram chamados a participar de uma competição, vamos dizer assim, para ver quem que vai conseguir ovular, tá? Então, esses folículos começaram a crescer nos ovários. A partir de um determinado momento no ciclo menstrual, um desses folículos começa a crescer mais que os outros. E quanto mais ele cresce, mais ele produz substâncias que fazem ele crescer cada vez mais e que fazem os outros folículos sofrerem uma coisa que a gente chama de atresia, que nada mais é que uma palavra bonita para que o folículo morra e seja reabsorvido pelo organismo. Então, os outros folículos sofrem atresia, enquanto esse bonitão aqui, que é o folículo dominante. Por quê? Porque ele dominou sobre os demais, ele cresceu e tá aqui grandão, prontinho para ovular. Tá aqui mais ou menos com 2 centímetros de tamanho, tá? Não tá muito redondo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque não tá muito redondinho, não. Vou dar uma arredondadinha nele aqui. Beleza. Então, esse folículo aqui de mais ou menos 2 centímetros, quando ele rompe e libera um óvulo, a gente dá o nome disso daqui de ovulação. Então, o que é ovular? É o folículo romper e liberar um óvulo. Então, o óvulo mora dentro do folículo, tá bom? Por que ele está desenhado de pretinho assim? Porque no ultrassom, quando a gente vê, tudo que tá em preto é porque é líquido. Então, aqui dentro desse folículo tem líquido, né? Esse líquidozinho, quando ele rompe e libera o óvulo, ele sai também. E dentro da nossa barriga tem uma membraninha que se chama peritônio. Então, se esse líquido sai daqui e cai aqui no peritônio, ele irrita o peritônio e dá uma dorzinha na gente. Muita gente sente uma dorzinha da ovulação. Essa dorzinha da ovulação a gente pode chamar de dor do meio do ciclo, ou se você quiser ser mais chique, você pode chamar de Mittelschmerz, que
é do alemão dor do meio do ciclo. Então, isso a gente estuda nos livros com esse nome difícil e chique, mas que na verdade é só uma dorzinha que a gente tem quando a gente ovula por conta desse líquidozinho que cai dentro da barriga da gente, tá bom? Beleza. Então, aqui tá o óvulo, né? Quando a ovulação tá para acontecer, essa trompinha aqui, que não é boba nem nada, ela vem e dá um abraço aqui, entre aspas, nesse ovário, para poder que, quando ele ovule, esse óvulozinho meio que já cai aqui dentro dele, entendeu? Então, as trompas ficam assim normalmente, mas próximo da ovulação, essa parte aqui da trompa, que é chamada de fímbrias, esses cabelinhos aqui da trompa, eles grudam ali no ovário, abraçam o ovário, para que esse óvulo, quando seja ovulado, caia mais ou menos ali já dentro dela, tá bom? Porque é nessa parte aqui da trompa, no terço distal, ou seja, no terço mais distante aqui da trompa, nessa parte aqui, nessa região, é que vai acontecer o encontro romântico do espermatozoide com o óvulo, tá certo? Então, o óvulo, na verdade, o nome certo do óvulo é ócito 2, mas a gente vai chamar de óvulo mesmo para poder ficar mais fácil. Então, o óvulo está aqui no terço distal da trompa, no terço mais distante da trompa, esperando a chegada do espermatozoide, tá bom? Então, aconteceu a relação sexual, houve uma ejaculação aqui no fundo da vagina. Vou colocar de outra corzinha aqui. Então, aqui no fundo da vagina, ejaculação aqui. E aí, o espermatozoide, que tem aquele formatinho que a gente já conhece, milhões deles vão passar por aqui e vão, igual uns doidinhos, atrás do óvulo, tá? Aqui tem uma passagem secreta, entre aspas, aqui também. Então, eles vêm para cá procurar o óvulo e vêm para cá procurar o óvulo. Galera que veio pro lado de cá, não se deu muito bem, né? Porque não teve ovulação do lado de cá. Pessoal que veio para cá tem uma chance de se dar bem com o óvulo aqui, tá bom? Vamos dar uma voltada aqui para ficar mais limpinho isso. Então, os espermatozoides vão chegar aqui e vão tentar conquistar aqui esse óvulo. Vamos fazer isso aqui na outra página aqui. Vamos fazer um óvulo aqui. Vamos fazer uma trompinha aqui. Vamos pintar essa trompinha aqui de rosinha, igual tá lá no outro desenho, para ficar mais parecido. Assim. Tá bom. E aí, vão chegar aqui perto desse óvulo milhões de espermatozoides tentando entrar nesse óvulo. Milhões mesmo, não é jeito de falar, não, tá? Se Deus quiser, se tudo der certo, um desses espermatozoides vai conseguir entrar. E aí ele vem e a cabecinha do espermatozoide, que é onde está o material genético do espermatozoide, vai entrar e vai ficar aqui dentro. E aí o que precisa acontecer agora? Assim, quando entra o espermatozoide, gente, a parede desse folículo, desse óvulo, a parede desse óvulo, ela meio que enrijece e ninguém mais entra, tá? E aí muita gente pergunta assim, então se entrarem 2 espermatozoides, então é quando é gêmeos. Não tem nada a ver. Gêmeos é um outro processo, é uma outra coisa completamente diferente, a gente vai ver mais pra frente depois, mas não tem nada a ver com isso. Aqui, realmente, se entrarem 2 espermatozoides é uma doença, não vai ser uma gravidez que vai pra frente. Na verdade, a gente realmente só precisa de um espermatozoide entrando. Então, entrou esse espermatozoide, tá aqui o material genético aqui na cabecinha dele. E o que a gente precisa que aconteça agora? A gente precisa que aconteça fertilização. O que é fertilização? Fertilização é o material genético do óvulo e o material genético do espermatozoide se dá bem. Assim, eles precisa rolar uma química, assim, precisa que eles se deem bem para poder acontecer a fertilização. Então, acontecendo a fertilização, eles se transformam, então, no que a gente fala que é um ovo ou zigoto, igual a gente estuda no colégio. Então, começa a divisão celular. 2 células, 4 células, por aí vai. Essa divisão celular começa a acontecer aqui e vem andando cá para dentro do útero,
dividindo cada vez mais, tá? Quando chega aqui dentro do útero, ele está numa fase que a gente chama de blastocisto. Ele tem que dar uma cavada aqui no endométrio, tem que se fixar. Essa fixação a gente dá o nome de nidação ou implantação. E aí, a partir desse momento que esse blastocisto, então, consegue se fixar aqui nessa parede endometrial, acontece a formação de um hormônio que se chama beta-HCG. Então, é assim que acontece a gravidez. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Por hoje é só. A gente se vê na próxima. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.